Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou o pastor Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui mais uma vez para a glória de Deus, para disponibilizar para vocês os slides das aulas, da escola bíblica, da sala dos adultos. Nós estamos aí já na sexta lição, a revistinha desse quarto e último trimestre. Ela traz por tema a fragilidade humana e a soberania divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó. Então, meus amados, você que acompanha aí o canal, você que tem aí estado conosco aí toda semana, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês. E quero aqui pedir para você deixar aí o seu like, dá um like aí no vídeo aí abaixo. E se de alguma forma tem contribuído para você este trabalho do seu ministério, nos ajuda aí divulgando, tá certo? E você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, não conhece ainda o meu trabalho, faz uma visita aí no canal Eu na EBD e dê uma olhada lá. Tem todas as lições anteriores, tem também alguns documentários bacana, a Bíblia através do século, eu acho muito legal. E assim, eu disponibilizo aqui os slides das lições da revistinha da CPAD, para você que é professor, você que é professora, você que dá aula aí na escola bíblica, fazer uso na sua igreja. Eu já tenho usado esse método aí há 3 anos e confesso que para mim é um dos métodos melhores que você pode estar usando aí na sua igreja. É simples, mas é profundo. Você pode preparar a sua aula. Aqui é só um resumo, tá? Esses slides eu vou passar aqui, você vai ver. Ele está resumido, mas você pode alterar, você pode deixar com a sua cara, modificar, acrescentar, enfim. Você pode, claro, se você não quiser usar do jeito que está aí, não tem problema nenhum. E eu só queria dizer o seguinte: às vezes você fica preocupado, será que o pastor Cícero vai soltar os slides ou não? Pessoal, os slides por si só, ele não dá aula, tá? Então assim, não se prenda aos slides, estude a sua lição, se prepare. Quando eu soltar os slides, você só tem uma base para você caminhar, para você desenvolver sua aula. Então, leia a sua revistinha, leia a Bíblia, estudem, faça suas anotações, faça um pré-esboço da sua aula, que é o que você vai usar, e os slides aqui é para você ter um caminho. Os slides são um caminho, tá? Beleza? Então fica essa dica aí, tá certo? Então, meus queridos, a lição número 6 ela vai falar da teologia de Elifas. Só os pecadores sofrem? Será que é verdade? Então é o que a lição número 6 ela vai estar trabalhando. O texto áureo se encontra no livro de Jó, no versículo 7, no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, diz assim: lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Isso é Elifas fazendo a pergunta para Jó. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Então, Elifas aqui fazendo aqui seus questionamentos, tipo, apontando aí o que Jó estava passando, era porque ele estava em pecado. Então, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o ser humano. Embora sendo soberano, embora sendo eterno, Deus ele é um Deus de relacionamento. Deus gosta de se relacionar. E como é que o ser humano se relaciona com Deus? Bom, um dos métodos que nós não podemos perder a prática é a oração. A prática da oração, esse é o relacionamento que você tem com Deus. E como é que você conhece a Deus? Através da palavra, através da leitura bíblica.
certo? Eu não vou ler leitura bíblica em classe para nós não perdermos tempo, tá? Mas está aqui, ó, tá tudo certinho, dá uma conferida, porque às vezes eu posso me esquecer de deletar alguns slides, porque eu faço um slide em cima do outro, e às vezes fica aí duplicado, tá? E você corrige aí. Então, neste mundo, só quem comete pecado sofre? Será que é só o pecador que sofre? Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifas, conforme veremos nesta aula, nesta lição. A justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas Escrituras Sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. Então, o livro de Jó, ele mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado. Não tinha nada a ver com isso aí. Então, é importante aprendermos nesta lição que não é por causa do sofrimento, ou não é por causa que as tribulações vêm sobre a pessoa, porque a pessoa está no pecado, não. É isso que nós vamos ver. Então, é importante aprendermos essa lição a fim de que não proferirmos julgamentos precipitados em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo. Então, temos que tomar muito cuidado em apontar as pessoas porque está passando por algumas situações difíceis, a gente achar porque isso é por causa de pecado. Então, nesta lição, nós estudaremos o discurso de Elifas. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca do quê? Acerca da situação degradante em que Jó se encontrava. Então, veremos que para Elifas a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e o justo não passa por revés, ou seja, por provações, por dificuldade. Veremos também que as respostas de Jó a essa acusação de Elifas é o que nós iremos também ver, as respostas de Jó. Então, para Elifas, Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado, porque ele estava passando por problema. Será que é isso? Será que o justo não passa por provações? Me parece que um dos grandes profetas do Antigo Testamento, Eliseu, ele morreu com uma enfermidade. Ele morreu doente. Ele não foi curado. Outro grande homem do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, tinha uma enfermidade e Deus não o curou. Outros também tinham enfermidades e Deus não curou, passou por dificuldades. Sofrimento, que a gente passa provações, não quer dizer que está em pecado. Então, a teologia da prosperidade, ela vem defendendo isso, que o justo não passa por provações, que o justo ele sempre ganha, nunca perde. Isso aí é uma inverdade. No tópico 1, nós iremos falar o seguinte: os pecadores no contexto da justiça retributiva. Então, é o que fala aqui o tópico 1. A lei da semeadura e da colheita. Elifas se dirigiu a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, ou seja, a justiça retributiva. É o famoso plantou-colheu, né? Então, ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado. Então, para Elifas é o seguinte: Jó só estava colhendo o que ele plantou, e na verdade não era assim. Na verdade, Jó estava sendo provado, mesmo ele não sabendo, mas ele estava passando por uma prova com a permissão de Deus, e que por trás disso aí era o inimigo, o diabo, que estava lançando sobre ele todas aquelas tribulações, todos aqueles danos, tudo aquilo que aconteceu foi através do inimigo e não tinha nada a ver com o estado de Jó, não tinha nada a ver com pecado, nada a ver. O que ele estava passando não tinha nada a ver com pecado, apesar de que Jó era pecador, isso é certo, mas não foi a causa do problema dele, não foi o pecado dele, não. Então, o homem colhe o que planta.
o discurso de Elifas era o seguinte: compreender, o discurso de Elifas compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Então, segundo, no capítulo 4, versículo 5, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Era o que Elifas estava tentando passar para Jó. Estava tentando dizer que o sofrimento de Jó era simplesmente fruto do que ele tinha, era o fruto da semente que ele plantou. Então, Elifas defende que só Jó, Elifas defende que se Jó estava sofrendo, era porque ele havia pecado. Enquanto as pessoas sofrem hoje, e não tem nada a ver com pecado. Assim também, quando um cristão fica doente, seja qual for a doença, isso não quer dizer que ele está em pecado. Entendeu? São coisas que acontecem com permissão de Deus, que acontece sobre a nossa vida, ou, claro, também consequência de pecado. Mas aqui no contexto de Jó, não era consequência de pecado, não. Salmos 1,6 diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. 1 de Pedro 3,12: porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, mas o rosto do Senhor contra os que fazem males. A Bíblia mostra esse princípio, é verdade, mas não podemos fazer acusação precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida. Isso é um princípio bíblico? Está na Bíblia? Sim, beleza, mas não quer dizer que todos os males que nós passamos é consequência de pecado, certo? Dependendo da área em que estamos sendo afetados, a gente tem que analisar direito se é espiritual, se é físico, se no caso da enfermidade, se é espiritual, se é físico, no caso de problemas financeiros, de não dar certo em alguns trabalhos que a gente venha fazendo, alguns projetos, pode ser administrativo, não tem nada a ver com o espiritual, né? No caso de Jó aqui não foi administrativo, né? No caso de Jó sim, foi espiritual, mas por quê? Porque o Senhor permitiu, você está entendendo? Então o inimigo foi lá e causou todo esse dano nos bens, na saúde e na vida de Jó. A queixa de Jó. O patriarca não aceita a tese de Elifas. Então aqui ele já está deixando bem claro que ele não aceitava a ideologia de Elifas. Por isso, sente-se alienado de Deus. Está no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1 ao 7. De si mesmo e de seus amigos. Então, isso leva Jó a se queixar de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. Jó era justo, não estava em pecado. Portanto, não merecia sofrer, não querendo explicações baseadas em teorias teológicas antigas. Jó tem uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com Deus e Deus fala com ele. Então Jó não aceitava os questionamentos, as colocações, as teses dos amigos dele, e Jó ele questiona com Deus o porquê que ele estava passando por aquela situação. No momento de dificuldade, no momento caótico, no momento de extrema dor e angústia, é normal do ser humano questionar o porquê dos porquês, não é verdade? Então Jó amaldiçoou o dia que nasceu, amaldiçoou um monte de coisa lá, mas ele não blasfemou contra Deus, ele continuou íntegro diante de Deus. Fez alguns questionamentos, é verdade, perguntou, pediu para que Deus mostrasse onde ele tinha errado, pediu, fez tudo isso, mas a sua fé continuou inabalável. Então, no momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Então, foi o que Jó fez. No momento do ápice da dor dele, ele se dirigiu a Deus e reclamou, né, do seu sofrimento para com Deus, porque só Deus pode solucionar o nosso problema, não é verdade? Ele sabe como trabalhar, ele sabe como nos tirar da prova do sofrimento. Para fechar o tópico 1, a síntese diz o seguinte:
na síntese aqui, diz que Elifas traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta esta lei em relação a si mesmo. Então, ainda que Elifas diz que o que o homem planta, ele colhe, e era isso que estava acontecendo com Jó dentro da tese de Elifas, Jó não aceitou essa tese. Ele reclama de si mesmo, ele tenta entender o que estava acontecendo com ele. Então, os pecadores no contexto da tradição religiosa: ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso, no capítulo 15, versículo 1 ao 35, Elifas argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus, estaria errada. Então, o que acontece? Se Jó estivesse certo, dentro aqui da tese de Elifas, ou seja, o justo não passa por sofrimento. Então, o justo sempre vive na prosperidade, o justo sempre vive da melhor maneira, porque Elifas dizia o seguinte: olha, as coisas boas acontecem na vida do justo. O sofrimento é para os ruins, é para os ímpios, não é para o justo. Então, se você está nessa aí, meu irmão, é porque tem alguma coisa oculta aí. Então, esse era o discurso de Elifas. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, Elifas apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Então o camarada queria porque queria colocar na mente de Jó o seu princípio teológico. Qual era o princípio dele? Era a lei da semeadura, plantou, colheu. Era isso que ele queria colocar na cabeça de Jó, e Jó não aceitava porque Jó ele entendia que ele era um cara diante de Deus, um cara íntegro, reto. Então, olha o que diz no capítulo 15, versículo 9 e 10. Que sabes tu que nós não sabíamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Então, o discurso aqui de Elias era sempre levando para que Jó aceitasse que ele estava errado. Esse era o discurso de Elifas. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumentar, ou melhor, ao argumento de Elifas, está lá no capítulo 16. Ele diz o seguinte: ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra. Então, para Jó, a teologia, o conhecimento de Elifas, que na verdade Elifas era uma espécie de médico, tá, pessoal? Elifas não, os três amigos de Jó aí eram uma espécie de médicos, né, de curandeiro, alguma coisa desse tipo da época. Então, a teologia de Elifas era terrena, a sabedoria de Elifas era terrena, a tese de Elifas era da terra. A fé de Jó o projeta para onde? Para o alto, ou seja, a procura de quem possa defendê-lo. Então, Jó estava procurando socorro em quem? No Senhor, em Cristo. Essa era a fé de Jó, ou era isso que a fé de Jó fazia, ou seja, projetava ele para o alto, ele olhava para cima. Eu sei que o meu Redentor vive, né? Por fim ele se levantará sobre a terra. Eu sei que ainda que eu morra, os meus olhos verão o meu Senhor. Então Jó, ele olhava para o alto. Só isso foi que deu força para Jó permanecer firme, ou seja, a fé em Cristo. Jó se expressa em linguagem poética, ele se expressou de uma forma poética, mas a mensagem de Jó não era poética, a mensagem de Jó era uma mensagem profética, ou seja,
Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado, que é quem? Pedro responde lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 5 e 7. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Então, era para Cristo que Jó ansiava, que Jó clamava, que Jó olhava para Cristo. E é para Ele que nós temos que clamar, é para Ele que a gente temos que olhar, confiar e esperar, não é verdade? Fechando o tópico 2, a síntese do tópico 2 diz o seguinte: diante do novo discurso de Elifas, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Então, Jó reclamou, verdade. Agora, blasfemar de Deus, isso Jó não fez. Quando a mulher blasfemou, ele foi lá e a repreendeu. Você está louca, mulher? Se recebesse o bem de Deus com prazer, ou nós recebemos o bem de Deus com prazer, mas o mal não queremos aceitar, ele disse: olha, eu nasci nu e também vou voltar para o mundo sem... Eu não trouxe nada para esse mundo, nasci nu, sem nada, e quando eu morrer também não vou levar nada dele. Então, Jó estava aguardando o seu Redentor, assim como nós estamos aguardando o nosso Redentor. Tópico 3 e último tópico: os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quinheiras humanas. Subtópico 1, né? Deus não se importa com quinheiras humanas, ou seja, com sonhos, né? Com os pensamentos, com os desejos das pessoas, né? Ou seja, será que Deus não se importa mesmo com o ser humano? Bom, em seu terceiro discurso, já isso aqui nós já estamos falando do capítulo 22, Elifas apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Olha só, para Elifas, Deus era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, ou seja, em sonhos humanos, ou algo como pequeno, né? Essa palavra quimeras pode ser, ela também tem a ver com sonhos, mas cientificamente falando, é uma espécie de uma célula, né? Células genéticas que são duplicadas, que são duas células do mesmo genes, coisas desse tipo assim. Depois você dá uma pesquisada aí, dá um Google aí, né? Animal que tem duas ou mais populações de células genéticas distintas, mais ou menos isso, algo parecido. Ou seja, Deus não está se importando com isso aí. Deus é muito grande, a gente é insignificante. Esse agora era o discurso de Jó, de Elifas. Ele estava dizendo que Deus não se importava com a vida de Jó. Não é verdade? Era por esse caminho que ele estava indo, principalmente nos sonhos, né, de um pecador. Se Deus, para Elifas é o seguinte: olha, Jó não se importa. Deus não se importa muito com o ser humano, principalmente o ser humano que está no pecado. Era mais ou menos esse o discurso aí, a ideologia de Elifas. Então, a teologia de Elifas destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Para Elifas não adiantava Jó chorar ou reclamar, coisas desse tipo, não ia resolver nada. Ele precisava se arrepender. Olha só. Então ele faz o seguinte: meu irmão, sinto muito, sua situação é feia mesmo, é gritante, é grave, tá? Mas, cara, para ser bem sincero, Deus não vai se importar muito com esse tipo de sofrimento não, porque, em outras palavras, meu irmão, você está colhendo o que plantou. Agora, o que é que você tem que fazer, Jó? Se arrepende, cara. Ou seja, se converte. Era mais ou menos isso aí o diálogo, né? Mas nós sabemos que não era bem assim, né? Deus caminha com os homens. Jó expõe seus argumentos à teologia de Elifas, lá no capítulo 23, no 24 e 25. Vamos lá. Jó está consciente de que Deus, embora grande, também caminha com os homens. Olha só, Jó estava consciente que tudo que Elifas falou de Deus é verdade. Deus é grande, é soberano, é imensurável,
Ele é tudo. Mas, diferente de Elifas, já disse, opa, peraí, Deus ele é grande sim, mas ele caminha também com os homens, ou seja, ele se importa com o sofrimento do homem, ele está presente, Deus ele está presente nos momentos difíceis também, ele me conhece, ele me formou, o seu Espírito formou, me deu vida, me deu fôlego de vida, então ele se importa comigo também, ele caminha comigo também. Era essa a ideia de Jó, era essa a certeza de Jó. Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminho, de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Então Jó sabia que não era só ele que caminhava com Deus, que os sacrifícios que ele fazia, lembra? Que Jó levantava de madrugada e fazia sacrifícios, holocaustos, coisas desse tipo aí, por ele, por sua família. Então, ele sabia que não era só ele que andava com Deus, que Deus andava com ele também. Então, em Cristo, Deus caminha com os homens. Então, hoje, como é que Deus caminha com nós? Através da pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, a qual nós o adoramos e o louvamos eternamente. Então, sendo o Altíssimo transcendente, envolve-se com os seres humanos nos diversos detalhes da vida. Então, meu irmão, Jesus ele se envolve na minha e na tua questão. Ele sabe quem somos, anda conosco, nos conhece, momentos bons, momentos difíceis, ele está presente. Agora, o que nos cabe é ter essa certeza, é ter essa convicção, é saber disso e confiar nisso e crer nisso. Você está entendendo? Por que é que somos crentes? Porque nós cremos em Jesus, acreditamos nele, na obra redentora, na obra salvífica, tá certo? E para nós fecharmos aqui na conclusão, estudamos o pensamento teológico de Elifas, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Essa é a ideologia de Elifas. Jó o contrapôs e defendeu a sua integridade e comunhão diante de Deus. Então, tá aí, meu amado. Espero poder contribuir com vocês aí com esses slides, tá? Isso aqui não foi uma aula, isso aqui eu só quis mostrar a dinâmica dos slides, como que funciona, e você pode aí trabalhar a sua aula da forma que você achar melhor, e os slides é só um caminho. Então, espero poder contribuir, tá bom, meu amado? Se você ainda não deu like, não se esqueça, né? Vai lá, dê um joinha aí para ajudar o canal aí, tá certo? E se você não é inscrito e ficou até aqui ouvindo eu passando esses slides, e se você gostou, quiser se inscrever no canal, fique à vontade, agradeço, isso ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe aí com seus amigos, nas suas redes sociais, para que outras pessoas também tenham acesso a esse material, tá bom, meus amados? Shalom, Adonai, Deus abençoe, Baruch Hashem, e estamos aí, tá certo? Até a próxima.